Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês forem acessar, né? Aqui é Douglas Domiti, falando mais uma vez. Hoje é o dia de falar de cartomancia, é o dia de falar de Petit Lenormand, baralho cigano, né? É o dia de falar desse mundo, desse universo mágico da cartomancia, tá? E o que eu queria comentar com vocês hoje? Né? A primeira questão que eu acho interessante a gente falar, eu já devo ter falado isso várias vezes, mas é aquela história, sempre me vem pessoas ainda com essas perguntas. Eu acho interessante muitas vezes, eu fico muito atento durante a semana às perguntas que eu vejo que me mandam, tanto dos meus alunos como de outros cartomantes muitas vezes, que entram em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, fazendo perguntas sobre cartomancia. Então eu procuro ficar muito atento a qual pergunta foi mais significativa para trazer esses vídeos para vocês. O que me perguntam muito é a questão do sim ou não pela cartomancia. Tá? Então existe a gente chama de régua de polaridade dentro do Lenormand, para a gente ver quais as cartas elas são mais positivas e quais as cartas elas são mais negativas. Então dentro da escola europeia, a carta mais positiva do Lenormand é o bouquet. Ele fala de alegria, felicidade, de coisas boas. E a carta mais negativa dentro da escola europeia são as nuvens. As nuvens são aqueles problemas e atrapalhos que estão além do nosso alcance. É o tempo, é uma tempestade, é um tsunami, é um vírus. São coisas assim que, então, é a carta mais negativa, de coisas que estão além da nossa força, da nossa vontade. Tá? Claro que tudo isso vai ser contextualizado dentro de uma mesa real. Né? Muitas vezes as nuvens sobre a cabeça do consulente ela fala de dúvidas, de confusão, de não conseguir enxergar uma saída. Né? Mas muitas vezes abaixo do consulente ou de uma diagonal ela pode estar trazendo problemas muito sérios que podem vir a acontecer na vida dele. Tá? Então tem toda uma questão de contextualização dessas nuvens dentro de um jogo. Tá certo? Então essa regra de polaridade que você tem, a carta mais neutra dentro da escola europeia seria a torre. Tá? Seria esse assim. Depois disso, né, as outras cartas vão se dividindo, positivo e negativo. Então as pessoas, o que a gente vê muita gente fazendo? Usando essa regra de polaridade, se sai uma carta positiva é sim, se sai uma carta negativa é não. Tá? Quando você faz esse processo, o que você está fazendo? Você está tentando transformar um símbolo, que o Petit Lenormand são símbolos, são emblemas simbólicos, em uma linguagem de sinal. O que é um sinal? A, B, C, D, E, isso é um sinal de trânsito. O sinal de trânsito ele diz algo objetivo, de forma direta. Que nem o pare, né? Está dizendo pare. Você não interpreta um sinal de trânsito. Ele é aquilo. Ele diz pare. Pronto. Proibido estacionar. É proibido estacionar. Você não tem que interpretar. O que será que ele está querendo me dizer? Não, ele fala de forma objetiva. Proibido estacionar é proibido estacionar. Pare é pare. E pronto. Quando você faz isso com as cartas, você tenta transformar um símbolo num sinal, fazer com que ele tenha uma linguagem objetiva, sem interpretação. Você mata o Lenormand e você vai errar. Não funciona dessa forma. O Lenormand sempre trabalha de forma simbólica, nunca de forma objetiva. Tá? Ele sempre vai responder de forma simbólica. Por exemplo, teve um caso de uma aluna essa semana que ela respondeu ela teve uma questão de um problema lá de trabalho, se a pessoa perderia o trabalho, né, com aquela com essa situação que estava acontecendo, estava sendo investigado, não sei o que. A resposta foi o Sol. Aí essa pessoa falou, então ele seria um sim, ele vai perder o emprego? Não, o Sol está dizendo que ele não vai perder o emprego. Por quê? Porque o Sol está dizendo, o que diz o Sol? Alegria, crescimento, energia, coisas boas. Então vem coisas boas no trabalho dele. Não, o Sol não está dizendo um sim no sentido contrário. Por isso que é interessante a gente sempre adaptar. O grande macete dessa questão é você adaptar a pergunta sempre de forma positiva, tá? A Carla Souza sempre fala isso com muita razão, com muita precisão no que ela fala, né? Porque assim, realmente, você coloca a pergunta, por exemplo, como eu perguntaria nessa situação do emprego dessa pessoa? Ah, ele vai perder emprego? Eu não perguntaria ele vai perder emprego. Ele vai ficar bem no trabalho? Ele vai se manter no trabalho? Aí fica mais fácil de você entender o simbolismo da carta com a resposta. Tá? Por exemplo, o Sol ele vai ficar bem no trabalho? Sim, é uma carta positiva que traz coisas boas. Tá? É nesse sentido que a gente faz.
A carta ela vai mostrar isso, ela vai mostrar o que vai acontecer, ela não vai mostrar, não é uma linguagem de sinais, entendeu? Onde você vai ter A, B, C, D. Isso é muito importante a gente ter muito claro na nossa cabeça, senão você vai errar nas perguntas. Teve o caso de uma outra cliente minha, isso na época da eleição, uma aluna minha, na verdade, que ela tinha um candidato, estava se candidatando à eleição, era contra ele e uma mulher. Ela perguntou se ele iria ganhar a eleição. Saiu só cartas boas, mas a carta central era a carta da mulher. O que que mostrou? Mostrou que quem ia ganhar era a mulher, não era ele. Entende? Então, o baralho, isso não estou falando só para o Petit Lenormand, o próprio tarô é dessa forma também. Eles sempre vão trazer a mensagem de forma positiva. De forma positiva no sentido assim, ele vai trazer aquilo que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar, o simbolismo desse desenrolar da história. Tá? Se eu perguntar assim, eu vou me manter no emprego e sai um caixão? Não, não vou me manter. Eu vou conseguir um aumento, sai um caixão? Não, não vou conseguir. Tá? Agora, se eu pergunto assim, eu vou sair do emprego e sai o sol? Não, não vou sair. O sol não fala em rompimento, tá certo? Então é para entender sempre o símbolo. O simbolismo da carta com o que está sendo perguntado. Você tem que casar esses sentidos, esses significados. Senão as coisas não funcionam de forma objetiva assim. É transformar um símbolo num sinal. Símbolo tem que ser interpretado. Símbolo, ele sugere, não responde de forma direta. O sinal, ele dá aquele ponto, tá? Então essa questão é importante a gente aprender a interpretar símbolos, não querer transformar eles de forma direta, tá certo? Boa semana a todos, me sigam nas redes, Douglas Omit no Instagram, no YouTube. Semana que vem nós estamos conversando de novo. Boa semana a todos.